Então eu vi que grandes homens de Deus estiveram aqui. Eu vi que ontem o apóstolo estava, né? Então o apóstolo é aquele que traz fundamento, flui em milagres e maravilhas. O pastor me falou que o final de semana esteve um profeta aqui, né? O apóstolo é simbolizado pelo dedo maior, tá? Que é o mais forte. O profeta é o dedo indicador, aquele que indica a direção. O profeta é boca de Deus na terra. O dedo do meio é o maior dedo, e ele simboliza o evangelista. E, se eu não me engano, o evento aqui começou com um grande evangelista, ao meu ver. Sim ou não? Grande homem de Deus, usado para ganhar almas, pastor Mauro. Foi um prazer conhecê-lo. Ele carrega uma unção evangelística muito forte. O pouco que eu conversei com ele, né, suguei o máximo para mim poder aprender a ganhar mais almas ainda. E eu sei que amanhã vai encerrar com um grande pastor também, sim ou não? Então hoje eu vim fazer o papel de mestre. Eu vim porque o pastor é o dedo da aliança, né? Porque você tem uma aliança com o seu pastor. E o mestre é o menor dedo. Aí você fala assim, por que é o menor dedo? Né? Pode parecer inútil, mas não. Quando você tem uma coceirinha no fundo do seu ouvido, qual que é o único dedo que chega mais perto para tirar essa sujeirinha? O menor. Então o mestre tem esse poder de entrar em lugares que mais ninguém entra, cutucar a ferida e tirar para fora o que precisa ser limpo. Amém? Glória a Deus. Então Deus pode fluir com milagres, Deus pode fluir da maneira que Ele quiser. Mas até onde Ele me disse, Ele vai fluir hoje para nos ensinar coisas. Porque estamos vivendo o ano do quê? Da conquista, sim ou não? Amém. Então eu quero te dar chaves na palavra de Deus para você conquistar esse ano. A Bíblia começa em Gênesis 1, o versículo 26, o apóstolo fala muito sobre isso, sobre o propósito que o homem foi feito. Eu gosto muito de ensinar e nós vamos ler muito Bíblia, não sei se você gosta de Bíblia ou não, tá? Como o apóstolo falou, eu aconselho você a ler. E a Bíblia, ela traz chaves importantíssimas. E sempre que você precisa saber o propósito de algo, vai na primeira citação daquilo na Bíblia, que você vai ver o propósito daquilo. Isso aqui é uma chave importantíssima. Se você quer descobrir para que serve algo, vai na primeira vez que aquilo é relatado na Bíblia. Então eu quero ler Gênesis 1, o versículo 26 a seguir. Diz assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ponto e vírgula, e faça o quê? Domine. Até aqui tá bom. Agora pula para o versículo 28. Quando Deus, a primeira vez que a palavra homem aparece, Deus faz com propósito, e esse propósito é para dominar. Agora olha só a conclusão disso. Versículo 28, por favor. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Então existe a bênção de Deus dividida em 5 partes. Você já fez exousia, você sabe disso, eu não vou falar sobre isso com você. Mas o propósito do homem é para que ele domine, para que ele governe, para que ele reine. Sabemos que Deus, o apóstolo falou isso muito bem, ontem, hoje também nas reuniões, que Deus é o dono de tudo. Salmos fala isso. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Ele deu para mim e para você. Deus é o dono da terra, mas o governo da terra está sobre o homem. Agora, se Deus fez a terra e Ele deu a terra para o homem, quem deveria estar governando a terra? O homem. Então não tem sentido pensarmos, vamos conquistar. Por quê? Porque já é nossa. Mas aconteceu algo depois de Gênesis 1, Gênesis 2, a formação do homem, Gênesis 3. O homem perde o governo da terra. Olha só o que diz em Gênesis 3, versículo 12. Gênesis 3, 12. Você gosta de Bíblia? Sim ou não? Amém. Tá fácil aí? Dá para colocar? Gênesis 3,
versículo 12. Aqui, Deus tinha dado uma ordem para que o homem não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sabe que Satanás enganou a mulher induziu ao homem, o homem já estava lá, o homem participou da conversa, tá? Mas ambos comeram e agora eles perderam o governo, perderam o domínio da terra, porque desobedeceram a Deus. Então olha só, Deus agora chega e, pensa comigo, a ordem foi dada para quem? Para Adão, para o homem. Então com quem que Deus vai tirar satisfação? Adão, e aqui nós lemos, então disse Adão à mulher. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. É como se ela estivesse com uma arma na cabeça dele. Come rapaz. Não. Aqui não é o tema, mas deixa eu te ensinar uma chave preciosíssima para você que é mulher. Tem mulher aqui? Amém. O que é que a mulher falou para o homem comer? A mulher gritou com o homem? A mulher obrigou o homem? A mulher falou alguma coisa para o homem? A Bíblia fala que a mulher tem o poder de converter o seu marido sem pronunciar uma. Não foi o que aconteceu aqui? Sem pronunciar uma palavra, ela fez com que Adão comesse da árvore. Por que eu estou dizendo isso? Porque a mulher tem uma autoridade, um poder sobre o seu marido que ela não conhece. Sem pronunciar uma palavra, mulher, você pode colocar o seu marido em um jardim ou tirá-lo de lá. A mulher tem um poder que influencia o homem. Por quê? Quando Deus faz a mulher, Deus tira a mulher de onde? Da costela. A costela faz parte da estrutura óssea do corpo. E qual que é a principal função do esqueleto? Conquistar o reino de Grayskull. Essa aqui poucos vão saber. Só os velhos, né? Depois você pergunta pro ChatGPT que ele te explica. Meu Deus, sou evangélico, pastor, eu sou crente, não posso fazer isso. A principal função do esqueleto é estruturar o corpo. Deus sempre coloca algo importante dentro de uma estrutura. Para proteger o cérebro, que é um órgão vital e importante, Deus colocou ele dentro de onde? Usa o cérebro que eu falei, dentro de onde? Dentro do crânio. O crânio é duro para proteger o cérebro. Agora o coração, os pulmões, que são órgãos vitais e importantes, estão atrás das costelas. Então a costela, ela tem o poder de proteger o coração. Então aquilo significa que a mulher, ela tem autonomia para tocar no coração do homem ou não. Você sabia se a costela quebrar e perfurar seu coração, você morre? Sabia disso, sim ou não? Sim, então a mulher tem o poder de dar vida ou morte para o seu marido. Olha que importante que é isso. Agora, a mulher, ela como costela, está lá para proteger e não para matar. Você entende isso? Ah, é, né? Ficou até engraçado não matar, né? Então, eu quero que você entenda, mulher, que você tem o poder de tocar no coração do seu marido. Sem pronunciar palavras, você consegue pôr onde você quiser. Você não sabe que tem esse poder, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bobo aqui. Está passeando no shopping, você passa naquela loja que está na vitrine, aquela roupa que você quer. Você está com seu marido, você até está meio brigada com ele, está de cara feia. Mas a hora que passa em frente à loja, você fala uma palavra só que você muda o tom. Você toca no emocional e fala assim: amor. Passou a briga, passou a crise, passou tudo. Porque naquele momento você pegou o homem que você tinha pisado, brigado com ele, e falou assim: ó, você é o provedor da minha vida. Você entende o poder que a mulher tem?
Aí as pessoas falam assim, ai, mas o meu marido é isso, mas o meu marido é aquilo, mas meu marido não faz nada que eu mando e não sei o que. Porque você não pode mandar. Eva não falou nada e convenceu Adão. Então quando você abrir a boca, tem que ser palavras estratégicas. Meu Deus, não era nem isso que eu ia pregar, pastor, não sei o que Deus está fazendo aqui. Tá bom, vamos entrar na nuvem. Continua. Deus está falando aqui com vidas femininas. Não, vai falar com homem também agora. Aí, por exemplo, pastor, o chuveiro está vazando, a lâmpada está queimada, a torneira está pingando, e meu marido não faz nada. Já briguei, já xinguei, já fiz isso, já fiz aquilo. É isso. Você está se pondo numa posição que você está gritando e dando ordem. E quem é a cabeça da casa? O homem. E se a cabeça agora desce, você vai ouvir uma expressão no mundo que fala assim, nossa, essa casa parece que está de pernas pro ar, porque a cabeça desceu e agora a mulher quer mandar. Então a mulher não pode mandar, mas a mulher pode influenciar. Aí o homem não faz nada. E aí você brigou, você xingou e ele não fez. Aí, fala assim, então pastor, o que eu faço? Eu vou te ensinar como funciona a cabeça de um homem. Eu sou homem, eu posso falar sobre isso, sim ou não? O homem é autoridade. A mulher, quando ela dá uma ordem, quando ela briga, quando ela fala, amado, na nossa cabeça não funciona assim. Quando uma mulher grita com o homem, ela está desonrando e desrespeitando a autoridade. Então a mulher está aqui, você é isso, eu já pedi, você é tal, e fala. O homem está assim, na cabeça dele, ela está gritando comigo. Por que ela está gritando comigo? Eu sou o homem, eu sou o macho alfa, eu sou o manda-chuva, Deus me fez cabeça. Ele está pensando isso, e você está assim, Então a partir do grito o homem se fecha, e ele entra no mundo dele, e ele não está ouvindo nada. E se você vê amanhã, ele faz o mesmo erro que você gritou com ele hoje. Verdade ou mentira? Verdade. Porque o homem não ouviu nada que você disse. Agora, se você já pediu para arrumar a torneira e ele não arrumou, está lá pingando, usa o seu poder de mulher. Toca o coração dele. Tá? Quem é o cabeça? Ele, o homem. Então, deixa ele como cabeça. Amor, eu pedi para você arrumar a torneira. Não, amor, eu vou arrumar. Não, calma, eu não quero brigar. Né? Faz igual Abraão. Pai, onde está o cordeiro? Aonde está o... Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo. O que Abraão falou? Deus proverá, mas com a faca aqui atrás. Então guarda a faca. Não deixa ele ver não. Aí você fala para ele, não amor, eu entendo que você trabalha muito. Você é muito esforçado, você põe dinheiro nessa casa. Você é um homem dessa casa. Você é um macho alfa. Eu entendo que você tem suas obrigações. Eu sei que você chega, você vai se desestressar no PlayStation. Eu entendo isso. Eu entendo. Tá, guarda a faca, lembra, guarda. Então, eu não quero te estressar. Mas tem o Ricardo que mora no quarteirão de baixo. Ele é marido de aluguel. Eu vou chamar ele aqui e ele conserta. O que seu marido vai fazer? Fala para mim, o que ele vai fazer? Você brigou? Não. Você xingou? Não. Em 20 minutos a torneira para de pingar. Por quê? Porque é o poder que a mulher tem. Tá? Então, o homem vai fazer, sim ou não? Sim ou não? Sim. E você mandou ele fazer? Não. Valeu essa dica, sim ou não? Dá para começar o ano bem com isso, né? Então, a mulher tem esse poder. Sem pronunciar uma palavra, ela eleva o homem dela ou ela diminui. Mulher, com palavras você pode destruir a vida do seu marido. Você é a pessoa que mais conhece ele. Você conhece o pior dele. Mas usa isso para você proteger ele e elevá-lo, para que ele possa conquistar o impossível e o sobrenatural esse ano. Amém? Não era isso que eu ia falar, mas vamos lá. Então Deus, coloca na tela de novo Gênesis 3.
3:12. Eu estou correndo aqui porque tem muita coisa, eu nem comecei a pregação, misericórdia. Então disse Adão, olha a resposta que ele deu para Deus: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Então vamos lá, Deus deu ordem para quem? Para Adão. Deus vai tirar satisfação com quem? Com Adão. Adão falou assim: não, deu ruim aqui. A mulher me deu e eu comi. E quer saber? A mulher que tu me deste. Então a culpa é da mulher, a culpa é de Deus, não é mais dele. Lógica de Deus: eu dei autoridade para o homem, o homem deu autoridade para a mulher. Aí Deus fala o quê? Eu vou falar com quem? Com a mulher. Próximo versículo, 13. Versículo 13, está fácil, senão eu leio aqui. Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher. O que a mulher respondeu? A serpente me enganou e eu comi. Deus deu autoridade para o homem. O homem falou: não, mas quem me enganou foi a mulher. Aí Deus vai resolver agora com a mulher. A mulher fala: não, o homem me deu autoridade, mas quem é responsável é a serpente, é o diabo. Não é isso que a gente faz? É o diabo que fez, o diabo que colocou para nós beber, né? Tinha um meme no passado que era assim. Então a culpa foi jogada para a serpente. Então a autoridade era do homem, ele deu para a mulher, e a mulher deu a autoridade para a serpente, para o diabo. Então aquilo que o homem deveria governar, agora quem está governando é o diabo. E isso é tão sério que olha só o que diz em Lucas 4, versículo 5. E o diabo, Lucas 4, 5. E o diabo levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória. Ponto e vírgula. O que está escrito aí? Porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Quando foi entregue para ele? Nesse momento. A autoridade era de Adão. Ele jogou para a mulher, e a mulher jogou para Satanás. E agora, com a autoridade na mão, Satanás dá essa autoridade para quem ele quer. Então você vai ver os filhos das trevas prosperando, os filhos das trevas crescendo, os filhos das trevas enriquecendo, porque foi uma autoridade dada para o homem, mas o homem entregou para o diabo, e o diabo agora entrega para quem ele quiser. Então é só fazer um pacto, é só fazer uma aliança, é só fazer uma macumba, é só fazer alguma coisa que mexe com o mundo espiritual das trevas, e o diabo te dá conquista. Mas olha o que acontece em Marcos 1, versículo 14. O apóstolo leu esse texto hoje. Marcos 1, 14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus da Galileia pregando o evangelho do reino de Deus. Versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então quando Jesus começa a pregação, ele diz: olha, o reino está perto, o reino está chegando, o reino está voltando. O que é reino? Governo, domínio, conquista. Aquilo que foi dado para o homem, agora Jesus vem para nos devolver. Ele vem nos trazer de volta aquilo que já era nosso e nós perdemos para Satanás. E amado, isso aqui é muito sério, porque é o ano da conquista. Os filhos de Deus irão conquistar, mas existe algo que pode impedir a sua conquista. O que? A serpente. Olha a maldição que Deus lança na serpente em Gênesis 2, o versículo 14. Gênesis 3, 14. Nós lemos o 12 e o 13, agora Gênesis 3, 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste isso, maldita será mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo, sobre o teu ventre andarás. E, vamos prestar atenção, eu gosto muito dos detalhes. E pó, vai fazer o quê? Comerás todos os dias da tua vida. Pó. Vamos lá, vamos pensar um pouco. Quando o homem foi feito em Gênesis 2, ele foi formado do quê? Pó.
Então você entende que o ser humano é feito de pó da terra? Sim ou não? Certo. Agora, com muito carinho, tá? Dá uma beliscadinha na pessoa do seu lado até ela falar glória a Deus. Eu adoro quando eu estou pregando, as pessoas gritam glória a Deus de uma forma espontânea, né? É tão bom pra gente. Me fala uma coisa. Saiu barro na sua mão? Saiu pó na sua mão? Ué, mas se Deus fez o homem do pó da terra, por que essa pessoa do seu lado não é feita de pó? Essa pessoa do seu lado é feita do quê? Carne. Então o pó que foi usado para fazer o ser humano, hoje é carne. E você vai ver os mesmos elementos que tem na terra, que tem no pó, existe no seu corpo. Até ouro existe em uma porcentagem minúscula dentro de você. Todos os minerais que existem na terra formam o seu corpo hoje. Então, teoricamente é pó, mas na prática se tornou carne. E isso é importante, porque nós aprendemos que a serpente vai comer o quê? Pó. E o pó se tornou o quê? Carne. Gálatas 5 dá uma lista para a gente do que? Você se lembra? Antes de falar do fruto do Espírito, Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas. A quais são? Aqui está dando uma lista das obras da carne. E o pó virou o quê? A serpente comeria o quê? Pó. Mas se o pó virou carne, adivinha do que o diabo se alimenta hoje? Da carne. Obras da carne são comida de diabo. Todas as vezes que nós começamos a praticar, vamos correr a lista rapidinho, olha só o que diz: adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Tudo isso é comida de demônios. Então, quando você pratica as obras da carne, você está alimentando Satanás. Agora, se estamos em uma guerra para reconquistar aquilo que nós perdemos e está na mão de Satanás, tem lógica alimentar ele? Tem lógica você deixar o inimigo mais forte para você ir lutar contra ele? Tem lógica isso? Não, porque uma das estratégias é você mirrar as fontes do seu inimigo, é deixar ele fraco. É você cortar os acessos que ele tem para se abastecer. Então não tem como você entrar em 2026, no ano da conquista, querendo conquistar, se você ainda está alimentando o diabo. Eu quero que você entenda isso, por quê? Porque eu quero que você viva uma vida de conquista. Só que para isso você precisa matar Satanás de fome. Você vai ter que peitá-lo, vai ter que enfrentá-lo. E ele só vai ter poder se você estiver alimentando ele. Jesus já derrotou ele. Jesus veio trazer o reino. Mas se nós não pararmos de alimentá-lo, somos nós que estamos dificultando a nossa própria batalha, a nossa própria luta. Então, Jesus agora veio nos devolver o reino, e nós precisamos tomar posse disso. Precisamos conquistar, mas para isso Satanás vai ter que ser, nós vamos ter que enfrentá-lo, fazê-lo correr, fazê-lo fugir, abandonar aquilo que ele acha que é dele. E amado, olha o que diz em Romanos 8, versículo 17. Deus é o dono de tudo. Romanos 8,17 diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos o quê? Glorificados. Então, através de Cristo, nós somos herdeiros de Deus, e nós temos direito à herança dele. Amado, se nós queremos conquistar, a Bíblia nos garante que já é nosso, porque é tudo de Deus.
E em Cristo, nós temos o poder para tomar posse daquilo que está na mão do diabo, reivindicar aquilo que já é nosso. Josué 1, versículo 3, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, o que Deus fala para Josué e para mim e para você nessa noite? Aonde você pisar, é teu. Aonde você entrar, chegar e pisar a planta dos seus pés, eu estou te dando. Não está marcado aqui, mas eu gosto de fluir naquilo que Deus quer falar no momento. Nós vemos que na maldição da serpente, Deus fala que, além dela comer pó da terra, ela teria outra característica. Você lembra qual que é? Ela ia rastejar. Quem falou rastejar aí? Deixa eu ver. Glória a Deus. Amém. Ela iria rastejar. Alguns teólogos acreditam que a serpente tinha pés até então, e depois disso, os pés dela foi removido, e a maldição dela agora é se rastejar por todo o mundo. Rastejar. Livro de Jó, 1º capítulo. Deus se reúne com seus filhos, com seres celestiais, e junto quem que aparece lá? O diabo. E Deus pergunta: diabo, de onde você vem? O que ele falou? De rodear e passear pela terra. Só que em Gênesis o diabo perdeu o quê? E sem pé, ele está andando pela terra toda. Sabe por quê? Porque tem muita gente ainda alimentando ele. Porque Apocalipse fala que lá no final, o arcanjo Miguel estava lutando com o grande dragão, que é a antiga serpente. Agora, uma cobrinha que se enrolava na árvore, por que ela se tornou um grande dragão? Alguém tem alimentado muito Satanás, e ele tem andado por toda a terra. Então, onde nós não estamos pisando, o diabo está. Onde nós não estamos andando, o diabo está. Nós ouvimos isso na África, né, pastor? Sobre visitação. Enquanto os pastores, os obreiros, os homens e mulheres de Deus não estão indo, o diabo está. Por quê? Porque aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, o Senhor nos dá por herança. Então nós temos que sair, nós temos que andar, nós temos que pisar. A pastora falou para mim hoje: ai, mas é um terreno muito grande. Mas o pastor foi lá e fez o quê? E falou o quê? Já é meu. Não está escrito isso? Onde pisar a planta dos pés? Então, amado, nós temos esse poder. Mas isso só vai acontecer se nós realmente estivermos em Deus. Porque é uma batalha, é uma guerra. E olha só o que diz em Números 1, versículo 45. Eu quero ler com você. Assim foram todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, vírgula, lê comigo, de 20 anos para todos os que podiam sair em Israel. Então, quando se fizeram um censo para ver os homens que iriam para a guerra, foram os de 20 anos para cima. Por quê? Não se faz guerra com crianças. Nós não vamos para a batalha com meninos de colo. Nós não vamos levar bebês que estão amamentando para a guerra. Então nós temos um lugar para conquistar. Jesus falou que é só você pisar que Ele te dá. E por que nós não estamos conquistando ainda? Porque muitas vezes nós somos meninos na fé. Muitas vezes somos crianças. E olha só o que a Bíblia fala sobre crianças na fé. Gálatas 4, versículo 1. Gálatas 4, versículo 1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro... Deixa eu ler isso com você. Gálatas 4, versículo de número 1.
Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é o quê? Menino. Em nada difere do... Ele não tem domínio, ele só está lá fazendo, mas ele não tem autoridade. Ainda que seja senhor de tudo. Então Jesus veio nos devolver o reino. A Bíblia fala que onde pisarmos Ele nos dá. Por que que nós não conquistamos ainda? Porque ainda somos meninos. Versículo 2: mas está debaixo de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Enquanto formos meninos, nós não vamos conquistar o que Deus tem para nós. Por que eu estou pregando isso hoje? Lembra o sexto dia, o dia do homem, o dia de alinharmos o que é necessário para entrarmos no descanso do Senhor. É necessário você entender que precisa haver maturidade, precisa haver crescimento. Eu ministrei muito no ano de 2025 sobre maturidade, porque é isso que nos rouba as promessas, é isso que nos rouba o poder de conquista, porque é uma batalha contra o diabo. Só que meninos não vão para a guerra. Então, você que quer conquistar, o Senhor está te chamando hoje para uma maturidade cristã. Não importa se você tem 1 ano, 30 anos ou mais de crente, porque nós lemos que para a guerra era de 20 anos para cima. Amado, para que nós possamos crescer espiritualmente, não demanda o tempo que você tem de igreja, mas de você estar bem alimentado pela palavra de Deus. Glória a Deus. Então, olha só o que diz Lucas 1, versículo de número 80. Eu quero falar sobre maturidade hoje. Aqui não fala de Jesus, aqui está falando de João Batista, tá? Olha o que diz. E o menino fazia o quê? Crescia e se robustecia. Essa palavra significa se fortalecia, crescia, ficava forte em espírito. E esteve nos desertos, até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Amado, você vai ver textos na Bíblia que são progressivos, tá? Não é sinônimos. Por exemplo, quando você lê que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não está falando de sinônimos, está falando de uma progressão, tá? Por quê? Você conhece Jesus, então você entra no caminho, você começa a caminhar com Ele. Quando você está caminhando por um caminho já por algum tempo, você começa a conhecer o caminho, sim ou não? Sim. Aí, a Bíblia fala assim, que quando você conhece caminho, depois de caminho ele é a verdade. Quando você conhece a verdade faz o quê? Te liberta. Então você começou a caminhar com Jesus, agora você começa a conhecê-lo, e ele como verdade, ele te liberta. E aí, se você está liberto, caminho, verdade e o quê? Vida. E a Bíblia fala que ele veio para nos dar vida e vida em... Só que todo mundo tem abundância em todas as áreas da vida? Não. Por quê? Falta de libertação. Todas as áreas que você for liberto, a resposta disso é abundância naquela área. Caminho, verdade e vida, progressivo. Entra pelo caminho, conhece a verdade e você recebe vida em abundância. É só analisar aonde não tem abundância na sua vida, você precisa de libertação. Ai, pastor, está amarrado eu de libertação? Sim, porque o mundo não precisa de libertação, o mundo precisa de salvação. Quem precisa de libertação é esse crente que está do seu lado, do outro lado, e você também. Então, quanto mais você conhece Jesus, mais liberto você é, e aí você começa a ter a abundância naquela área. Estou crente hoje, né? Outro exemplo é o casamento. Em Gênesis 2, quando Deus ele forma a mulher e traz até Adão, né? E ele fala, deixará o homem seu pai e a sua mãe, depois faz o quê? Unir-se à sua mulher, depois ambos serão uma só.
As pessoas acham que nesse momento, casou, acontece os três ao mesmo tempo. Não acontece. Por quê? Primeiro, o homem e a mulher também precisa deixar pai e... Conhece alguém que casou e não deixou pai e mãe? Eu não falo de honrar, porque honrar você vai ter que honrar até o fim da vida deles. Mas tem gente que casou, mas vive pendurado no pai e na mãe. E isso é antibíblico. Para começar um casamento, não pode mais ter esse elo, esse vínculo de dependência. Não é certo você já estar 10 anos casado e ainda fazer despesa com o cartão do seu pai. Não está certo você já ter 10, 15 anos de casado, um ano, alguns meses para você reestruturar sua vida, tudo bem. Mas tem gente que casou e ainda mora na casa do pai, na casa da mãe. Então é necessário cortar esse vínculo, porque agora seus pais não são mais a sua família, são seus parentes. Família é o seu marido, a sua esposa e seus filhos. Faz sentido isso? Glória a Deus. Aleluia. Então deixa o pai e a mãe. Aí só depois você vai conseguir se unir à sua mulher. Acredita que tem gente casada que nunca se uniu verdadeiramente com a sua mulher? Tem mais vínculo com a mãe do que com a esposa? Tem mais vínculo com o pai do que com o marido? Fala a Deus, né? Então é necessário que, deixando o pai e a mãe, deixando o cunhado, deixando os parentes, agora se unam, marido e mulher. Porque só assim vão se tornar um casal perfeito, que é a imagem e semelhança de Deus, quando se tornam uma só carne. Então é progressivo também, deixará, se unirá e se tornará um. E nesse texto que nós lemos, em Lucas 1, também é progressivo. Quando fala de João Batista, fala que ele era menino, depois fala que ele se fortalecia em espírito, depois fala que ele esteve no deserto, e depois fala que ele chegou no tempo de se mostrar a Israel. Amado, a Bíblia vai mostrar 4 fases do nosso crescimento cristão: a fase de menino, a fase de jovem, a fase de um pai espiritual e a fase de uma pessoa madura ou ancião. Mas você vai ver um paralelo com a Bíblia, na Bíblia, com a palavra perfeito. É o nível de maturidade que Deus espera que você tenha. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. Eu não vou demorar, tá? Mas eu quero falar sobre esses 4 níveis: criança, jovem, um pai espiritual e uma pessoa completamente madura, que é uma pessoa perfeita aos olhos de Deus. Então, o problema não é ser menino. O problema é você ser menino a vida toda. Porque conforme os anos vão passando, biologicamente você vai crescendo, você sai da fase de criança e vai se tornando adulto. Mas espiritualmente não é assim que acontece. Existem muitas pessoas que passam a vida toda dentro de uma igreja ainda como crianças espirituais. E sabe qual que é o problema? Crianças não vão conquistar. Crianças são dependentes. Existem assuntos do reino que Deus não pode falar para crianças. Você que tem filho pequeno, você conversa todo tipo de assunto na frente dele? Sim ou não? Não. Tem horas que você tem que falar até em código, né? E aí, amor, vamos lavar roupa hoje? Quem é bom entendedor não entendeu. Não, hoje a máquina está em manutenção. Ah, entendi. Perdão, pastor, eu estou tentando me segurar aqui, mas... Hebreus 5:11. Olha o que Paulo fala, Hebreus 5:11, no qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes, vocês não quiseram ouvir, tá? Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais do quê? Está na tela aí? Necessitais de leite, e não de sólido mantimento. Versículo 13,
Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os homens. Mas vamos ver, eu quero o versículo 14. Olha só. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. Quem já se tornou homem, quem já é maduro, tá? Perfeitos. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. No judaísmo, uma criança, um jovem, se tornava homem e respondia pelos seus próprios pecados a partir dos 13 anos de idade. 13 anos de idade, o menino já se torna homem e já responde por si só. Ele já conhecia a Torá e ele já conseguia até mesmo ler e recitar a Torá no templo. Mas é engraçado que para o judeu, para se tornar homem era com 13. Agora, com quantos anos Jesus está no templo discutindo com os doutores da lei? 12. Antes dos 13, Jesus já era homem. Você precisa entender o que Deus espera de você. Não é porque você chegou agora na igreja que você não pode crescer. Porque o próprio Jesus fala que os últimos serão os primeiros muitas vezes. Então, na medida que você... Olha só como começou esse texto. Paulo falando, eu tenho muito para falar, mas vocês não querem ouvir. Amado, se tiver pessoas que queiram ouvir, o Senhor vai falar. Porque a pregação muda dependendo dos ouvintes. Não que Deus vai mudar o discurso para te agradar, mas se você tiver maturidade, Ele vai aumentar o nível. Ele vai trazer um alimento sólido. Ele vai trazer algo com mais substância. Então tem igreja que eu vou pregar e eu tenho que ficar falando beabá. Deus é bom, Jesus te ama, você vai para o céu. Mas tem igreja como aqui que eu posso descer e falar realmente as verdades do reino. Porque tem pessoas maduras para ouvir isso. Foi o que Paulo disse, se for necessário, eu vou ter que falar o beabá para você, mas não é isso que eu quero, eu tenho muito para falar. O próprio Jesus disse uma vez, olha, eu tenho muitas coisas para falar, mas vocês ainda não têm capacidade. Só que naquele tempo não tinha o Espírito Santo. Agora o que acontece em Atos 2? O Espírito Santo desce. Em Atos 3, o Espírito Santo... Não subiu não. Ficou aqui ainda, eu fiz isso só para te enganar. Amado, o Espírito Santo desceu e graças a Deus não subiu mais. Ele está aqui com a gente. Aleluia. Será que não... me perdoa, eu estou brincando, tá? É que eu me senti à vontade para poder... eu amo vocês. Glória a Deus. Lucas 2, versículo 52. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para os homens. Amém? Então nós temos que crescer. Não só com Deus, mas com os homens. Não só com os homens, mas também com Deus. Porque a pessoa acha que tem que escolher, né? Ou a pessoa cresce na igreja e não cresce com os homens. Como que é isso? Você ora, você jejua, você vem para o culto, você intercede. Só que, amado, não tem sentido você fazer tudo isso, mas você não ter para quem você pregar. Então você precisa crescer diante dos homens. Você precisa ser um bom empresário. Você precisa ser um bom pai de família. Você precisa ser uma pessoa comunicadora. Porque tudo aquilo que você conquistou crescendo em Deus, agora você sabe aonde colocar. A igreja muitas vezes só cresceu com Deus, mas Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens. Então é necessário crescimento. 1 Coríntios 13, versículo 11. Olha o que Paulo dizia: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então o problema não é você ser criança, o problema é você ser criança a vida toda, porque Deus espera que você cresça. Meninos
tem duas características muito fortes na Bíblia, tá? Primeiro, meninos, olha o que diz em 1 Timóteo 3,6, quando vai falar sobre os bispos da igreja: não neófitos, não novo convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Primeira característica de alguém que é menino: uma pessoa soberba. A arrogância é coisa de criança. Eu não vou entrar fundo, porque eu quero falar dos 3 níveis. Outra característica, Efésios 4, versículo 14: para que não sejamos mais meninos. E aqui ele dá a característica principal de uma pessoa que é menino. Para que não sejamos mais meninos, o quê? O que crianças espirituais são? Inconstante. É aquela pessoa que está firme, daqui a pouco some da igreja. É aquela pessoa que fala: pastor, pode contar comigo nesse departamento. Daqui a pouco a pessoa: não consigo mais, não quero mais. E a pessoa que faz um voto: não, agora eu vou ser dizimista, vou ser primiciante, vou pegar firme. No próximo mês já não é mais fiel a Deus. Então, ser inconstante é coisa de menino. E Paulo falou: quando eu cresci, eu acabei com as coisas de menino. Então são coisas que nós devemos tirar da nossa vida. Por quê? O pastor vai cuidar de você que é um menino? Sim, eu cuido da minha filha com maior amor. Mas, amado, eu espero que um dia ela cresça, tá? Porque senão, olha só o que a Bíblia diz em Gálatas 4:19. Eu falei para você que ia ter Bíblia hoje, né? Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores do quê? Parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, o pastor te ama, o pastor vai fazer visita, o pastor vai orar por você. Mas enquanto você é criança, você ainda dá dor de parto para o seu pastor. Ele não fala, tem que vir alguém de fora para falar isso. Mas o pastor conta que você cresça, para que você ajude a cuidar dos filhos novos que estão chegando. Você entende isso? Então, para de dar dor para o seu pastor. Ele ri porque ele é desse jeito, mas dói quando você cai no mesmo pecado, quando ele tem que chamar para vir para... Gente, olha só como que faz todo sentido isso. Minha filha consegue vir para a igreja sozinha? Não, eu preciso trazer ela, sim ou não? Então, quando você não consegue vir para a igreja, tem que alguém te ligar, alguém te buscar, alguém lá: irmão, vamos para a igreja, senão o diabo te pega. É coisa de criança. Dá para entender isso? Minha filha consegue se alimentar sozinha? Não, eu preciso fazer a mamadeira dela, eu preciso colocar comida na boca dela ainda. Então, enquanto você não lê a Bíblia na sua casa, você só come o que o pastor te dá na boquinha, é porque você ainda é menino, criança. Glória a Deus. A última é sobre criança. Minha filha consegue ir no banheiro sozinha? Quando ela faz caquinha, quem tem que limpar? Quer saber se você é criança ou não? É o seu pastor que tem que limpar as... Eu não posso falar essa palavra, né? Mas você já entendeu, né? É o pastor que tem que limpar as cacas que você faz? Porque se for, você ainda precisa que troquem a sua fralda, é porque você ainda é criança. Não tem problema se você é um novo convertido, se você está chegando agora, se você voltou para Cristo agora. Os pastores estão aqui para isso. Mas tem condições, tá? Por exemplo, o Mauro, um homem formado. O pastor vai trocar a fralda dele? Pastor... Pastor vai entrar no banheiro: e aí, filho, está tudo limpo? Beleza? Tem sentido? Desculpa, pastor Mauro, é só um exemplo. Não vou mais voltar aqui, pastor, meu Deus. Vou trazer o pastor Walter. Não traz ele não, pai. Pai, não traz ele não, que ele... Não tem sentido, tá? Porque um filho adulto já não é para dar esse tipo de trabalho. Não se faz guerra com meninos.
Não se conquista território com crianças. Então, para você viver o ano da conquista, deixe as coisas de menino, tá? Depois da fase de criança, qual que é a segunda fase? Jovem. O que a Bíblia fala? Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 14. Vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio, vírgula, e vos escrevi, jovens, isso aqui você sabe de cor, porque sois, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Olha que fantástico. Agora você sai da fase de criança e se torna um jovem, e o jovem, a característica dele é que ele é forte, e ele carrega a palavra, ele se alimentou da palavra, ele conhece a palavra, e por causa disso ele já venceu o maligno. Amado, nada na Bíblia é por acaso. A palavra maligno, ela aparece de novo em Efésios 6, versículo 16, quando fala das armaduras espirituais. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o jovem já venceu o maligno. Agora vamos entender o que são esses dardos inflamados. Tiago 4, versículo 6. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. O inferno, ele pode inflamar a língua de pessoas. E nós vemos que o escudo da fé nos defende dos dardos inflamados. Então, o que é um jovem? Um jovem é aquela pessoa que não é mais contaminada pela língua inflamada do diabo. Porque, amado, quando você começa a crescer na igreja, você vai ver pessoas falando mal, pessoas julgando, pessoas criticando, e muitas vezes o seu pastor, a sua igreja, o seu ministério. Só que uma criança, ela se escandaliza e sai. Jesus falou, é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele que escandalizaram desses pequeninos, porque são crianças, crianças saem. Agora, o jovem não. O jovem tem fé no seu pastor, na sua igreja, no seu chamado, no seu ministério e principalmente em Deus. Então você não se contamina pelas línguas inflamadas do diabo, porque o jovem já venceu o maligno, e os dardos inflamados do maligno não têm mais poder. E amado, se levanta o escudo da fé. O escudo é uma arma de ataque ou de defesa? Defesa. Então nós vencemos o diabo atacando ou defendendo? Defendendo. Olha o que diz em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao... E ele faz o quê? Fugirá de vós. Você tem que lutar com o diabo? Tem que dar um mata-leão nele, lutar boxe com ele? Porque às vezes a gente acha que é isso, é uma luta de boxe com o diabo. Um dia você bate, um dia você apanha. Não, você só precisa resistir. E se você resiste, ele foge. Então, o diabo, ele não pode contra você, se você permanecer firme. Porque a Bíblia fala assim, ó, o seu adversário, Satanás, está ao seu derredor, bradando, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. Por que ele está ao derredor? Porque a Bíblia fala que aquele que teme ao Senhor é guardado pelos anjos. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem. Então, se você teme a Deus, você fica firme onde Ele te colocou, e os anjos te guardam. Agora, o diabo pode entrar? Não, mas o diabo tenta rugir, tenta te amedrontar, não para que ele entre, mas para que você saia. Então você precisa resistir em 2026. Vamos conquistar? Vamos, mas você precisa se manter firme na sua posição. Amado, e é legal esse texto porque fala assim, ó, sujeitai-vos a Deus. Sabe qual que é o grande problema da juventude? Insujeição, rebeldia. Nessa fase, por você ser forte, você acha que pode fazer qualquer coisa.
Mas não pode. Você tem um pastor que te direciona, um pastor que te dirige. Um filho, ele fica na aljava. A Bíblia fala que os filhos são como flecha na mão do valente. O valente é o pastor. E você é um filho, você fica guardado na aljava, até o seu pai te colocar no arco para te lançar. Só que é nessa fase que muitos não suportam, porque falam assim: eu tenho potencial, eu quero fazer, eu vou conquistar. E o pastor fala: não, agora não. E é nessa hora que muitos espanam. O pastor está me sufocando, pastor não. Não, o pastor está indo para a guerra, e ele não vai segurar a flecha na mão enquanto ele não chegar na guerra. Então, enquanto você está guardado, você está sendo guardado para um propósito maior. Agora, olha só que interessante, quando chega na batalha, filhos são flecha na mão do valente, não precisa nem ler isso para você. Agora, o valente pega a flecha e coloca onde? No arco. E quando ele coloca a flecha no arco, a flecha acha que ela já vai ser lançada. Mas não. Sabe o que o arqueiro faz? Ele coloca a flecha no arco e faz o que com a flecha? Puxa para trás. Aí tem gente que arrepia. Você pode fazer e o pastor fala: não faça. Você sabe fazer, o pastor fala: agora não. Por quê? Porque você está sendo testado. Quanto mais se puxa a flecha para trás, o que acontece? Mais longe ela vai. Então, quando o seu pastor te puxa, é para te lançar mais longe. Glória a Deus. Aleluia. Ainda bem que eu vim. Só que não acontece só isso. Se você ver pela lógica, quando o arqueiro puxa a flecha para trás, a flecha está mais perto da onde? Quer ser lançado? Corre para o coração do seu pastor. Então, amado, um jovem, ele precisa entender que é uma fase que há rebeldia, mas você não pode ser rebelde. Você tem que vencer isso. Você precisa se sujeitar a Deus. E como eu me sujeito a Deus? Se sujeitando ao homem que Deus enviou. Então, você sai da fase de criança, agora você é um jovem, você precisa se sujeitar. Por quê? Porque, amado, você já viu algum arqueiro atirar a flecha, e a flecha fala assim: não quero ir. Você me atirou ali, mas eu quero ir para lá. Flecha faz isso? Não, flecha obedece. Flecha não faz curva. Flecha tem um propósito. É igual um avião. O avião ele só sai do hangar, só sai do aeroporto, sabendo onde ele vai pousar. Deus já sabe aonde é o seu alvo. Ele conta para o seu pai, para o seu pastor. Então, você só precisa confiar, acreditar, ter fé. Agora, depois que você passa da fase de jovem, você se torna uma pessoa madura. Falta essas duas fases. Eu posso concluir? São 9 horas, pastor. Eu não sei quando acaba o culto aqui. É comigo? Beleza. Teve um culto que eu preguei 5 horas, mas não vai ser o caso. Para quem ama a palavra, isso aqui não tem fim, gente, tá? Paulo era mestre, nosso apóstolo ensinou isso. Tem uma vez que ele pregou tanto que o menino dormiu e caiu. Caiu, estava no 3º andar, caiu e morreu. Fala: Paulo, o menino morreu. Paulo desceu lá, pegou o menino, ressuscita aí. Ressuscitou. Vamos lá que vai chegar na melhor parte da pregação, sobe. Eu amo ler a Bíblia, eu vejo essa história tão engraçada. Não sei se você vê isso também, mas a Bíblia tem isso, sabe? É muito bom. Vamos lá. Agora, o que é ser uma pessoa madura? Vamos voltar para o texto de Lucas 1:80. O menino crescia. Segunda fase, se fortalecia em espírito. Jovens, sois fortes. Então tá ligado. Crescia, se fortalecia. Próxima fase, e esteve nos desertos. Momento de preparação. Agora é o momento que você é preparado para se tornar um pai espiritual. Você deixa de ser um jovem. Por quê? Um jovem pode gerar filhos? Seja sincero, pode ser. Pode. Só que um jovem tem responsabilidade com filhos? Não.
Quando jovens geram filhos, muitas vezes são os pais dele que têm que cuidar da criança. 2 crianças para cuidar. Agora, qual que é a diferença de uma pessoa madura? Ela começa a ter responsabilidades. Então, nós somos levados para o deserto, porque agora nós não fazemos mais o que nós queremos, mas fazemos o que precisa ser feito. Jesus foi batizado. E depois que ele acaba de ser batizado, Deus fala: esse é meu filho amado, eu tenho prazer na vida dele. Depois, logo em seguida, e o Espírito conduziu Jesus para o deserto. Não foi o diabo, foi o próprio Espírito de Deus, que nos leva para o deserto para sermos aperfeiçoados. Só que o deserto de Jesus demorou quanto tempo? 40 dias, uma criança respondeu, foi isso? Meu Deus, que incrível isso! E o deserto dos hebreus quando saíram do Egito, quanto tempo demorou? Você escolhe, se você vai ficar no deserto 40 dias ou 40 anos. Qual que é a diferença? Ceder à tentação, murmurar, reclamar. Amado, quando Jesus está no deserto, ele é tentado em 3 coisas. Se você é filho realmente, se você tem essa paternidade, se você tem esse DNA, transforma as pedras em pães. Quando você amadurece, você vai ser testado nessas 3 áreas. Primeiro, provisão. Quem é o seu pai? Quem cuida de você? Quem te sustenta? Porque dízimo e primícia é uma responsabilidade de pessoas maduras. Porque você não confia no seu dinheiro, você confia que Deus te sustenta. Tira 10%, tira um dia de trabalho, que é a primícia, ou fazer o que eu fiz aqui ontem, esvaziar a poupança da minha filha. Por quê? Eu creio que Deus tem muito mais para ela do que eu posso dar. Você entendeu isso ontem? Então, nós confiamos em Deus. Nós não vamos transformar pedras em pães, porque Ele é o pão da vida. Na casa do Pai tem pão. E se você está na casa do Pai, você tem fartura de pão. Lucas 15 fala isso, Jesus falando sobre o filho pródigo. Depois, Jesus ele foi tentado na proteção. Se você é filho de Deus, se lança daqui para baixo. A Bíblia fala que os anjos vão te pegar no colo. Jesus falou: não tentará o Senhor teu Deus. Eu não vou ficar fazendo coisa, eu não vou ficar tentando a Deus naquilo que não é para mim fazer. Ah, você sabe que Deus salva, então você quer viver uma vida lá no mundo, acreditando que na última hora você vai ser salvo. Isso é coisa de criança. Não tenta Deus. Seja uma pessoa firme, seja uma pessoa focada naquilo que Deus te chamou. E por último, somos tentados na adoração. Tudo isso te dá, se ajoelhado, me adorares. Jesus aceitou? Não. Mas amado, tem muita gente dentro da igreja que só adora em troca daquilo que Deus pode dar. Isso também é coisa de menino. Isso também é coisa de criança. Quando você se move por aquilo que as pessoas podem te dar. Um ditado popular: mais fácil do que tirar doce de criança. Falso esse ditado. Uma vez eu tentei tirar um brigadeiro da Desirê. Ela apertou tão forte que saiu brigadeiro pelos dedos. Já tentou tirar um doce de uma criança? Ela agarra, ela luta com toda a forcinha e a mão melada e não te dá. Por quê? Porque crianças fazem isso. Agora, você não adora a Deus por aquilo que Deus te dá. Quando você adora a Deus com aquilo que você tem, você adora a Deus com seus bens, você adora a Deus com seu coração. Isso só pode acontecer quando você cresce, quando você se torna uma pessoa madura. E por que isso é tão importante? A promessa que nós lemos em Gênesis, lembra? Frutificai, multiplicai e encher a terra. Só pode acontecer quando você é uma pessoa madura. Então, amado, nós lemos onde fala sobre jovens serem fortes. 1 João 2,13. Antes fala assim: pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. O que é que os pais sabem? Os pais conhecem a Deus. Pessoas que são maduras espiritualmente conhecem a Deus. E essa palavra conhecer, o apóstolo falou sobre isso hoje de manhã. O cumprimentar alguém era você receber na sua casa, alimentar a pessoa dormia lá e depois a pessoa ia embora.
Então, o cumprimentar para um judeu tinha toda essa profundidade. Agora, o conhecer para o judeu também é profundo, porque conhecer é a palavra usada para uma relação íntima de um homem e de uma mulher. Você sabe disso, sim ou não? Sim, se você não sabe, aprende hoje. Quando a Bíblia fala conhecer, está falando de um relacionamento íntimo. Você vai ver textos como: e Eucana conheceu Ana, e ela concebeu. Você acha que ele chegou e falou assim: oi Ana, tudo bem? Eu sou Eucana. Não. Eles foram, tem crianças aqui, mas você entendeu. Agora, olha só que interessante. Quando Jesus fala sobre a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, ele fala assim, ó: entra no teu quarto, entra nos teus aposentos, e chegando lá faz o quê? Ele estava te chamando para uma relação íntima com Ele. Então, quem é maduro espiritualmente tem relação íntima com Jesus. Porque os maduros geram, porque só se pode gerar na intimidade. Jesus vem para uma igreja, e a Bíblia fala que são bodas, é um casamento. Agora, Jesus pode casar com uma igreja menina? Sim ou não? Pode se casar com uma criança? Não. Então, até para sermos a esposa de Cristo, precisamos amadurecer. Então, essa fase de você se tornar uma pessoa madura é fundamental para que você possa conquistar. Porque o pastor precisa de filhos maduros do lado dele para ajudar nessa obra. Não se pode contar com crianças. Jovens são fortes, mas ainda eles não têm a estrutura necessária. Um exemplo, a arca de Noé. Quem entrou na arca com ele? Noé, a sua esposa, e quem mais? 3 filhos e 3 noras. Então, os 3 filhos eram maduros, os 3 filhos eram casados, os 3 filhos tinham responsabilidade. Então, amado, o pastor precisa de filhos com essa característica. Para quê? Para salvar Xanxerê, para salvar Chapecó. Foi o que Noé fez. Noé entrou na arca com seus filhos e salvou todos aqueles bichos. Agora me fala uma coisa: qual que era o maior trabalho deles dentro da arca? Fala para mim. Ou você achou que esse cara assistiu no Netflix? Não, deu enchente, levou a nuvem, levou tudo embora. Fala para mim, o que eles ficavam fazendo na arca? Alimentando os... Você entende? E tinha bicho, não tinha? Tinha trabalho, não tinha? Se um filho não trabalhasse, você entende que sobrecarregaria os outros? Então, enquanto você ainda não está trabalhando, você está sobrecarregando os que trabalham. É trabalhoso alimentar os animais? Sim ou não? Sim ou não? Me ajuda. Sim, mas tem um segundo trabalho que é pior. Porque depois que o animal comeu, depois de 24 horas, o que ele faz? O pato até em menos, tá? O que o animal faz? Caquinha. Só que o elefante faz caquinha? Cacona. Então, o que os filhos maduros estão fazendo? Além de alimentar quem necessita, jogando para fora a sujeira. O pai espiritual precisa de filhos que estejam ajudando a limpar a arca. Glória a Deus. Vê erro, todo mundo vê. Vê que o elefante fez cocô, todo mundo vê. Mas quem que vai pegar a pá para tirar? Então, não seja uma pessoa que fica apontando os erros. Seja uma pessoa que pega a pá e ajuda a limpar com seu pai. É o que um pastor precisa. Filhos maduros. Por quê? Conquistar. Isso demanda trabalho. E não é qualquer pessoa que vai aguentar. Então você precisa estar pronto para tudo isso. Amado, aí depois dos pais, nós chegamos no último nível, que é o nível que a Bíblia fala de perfeito, tá? Um texto que fala isso é João 21, versículo 17. Aguenta firme aí, tá? Já estou acabando.
Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se, por ele ter dito terceira vez: amas-me. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Então, amado, Pedro estava pronto para morrer por Jesus. Ele falou isso. E ele mostra isso quando vieram prender, ele arranca a espada e corta a orelha do soldado. Só que Jesus repreende ele. Porque Jesus, ele não quer pessoas que matem por ele. Jesus quer pessoas que morram por ele. Então, um pai espiritual, uma pessoa perfeita, uma pessoa madura, está obedecendo a Deus. E qual que é a prova que você ama a Deus? Quando você cuida das ovelhas dele. Uma pessoa madura está cuidando dos seus irmãos, está cuidando das ovelhas, está ajudando o seu pastor. Vão ser levantados pastores nessa casa, porque são homens e mulheres que amam a Deus. Agora, você pode matar por Deus, e Jesus repreendeu isso. Você pode escolher morrer por ele, e isso é uma atitude nobre. Mas sabe qual que é mais difícil do que essas duas? Viver por ele. Porque você vai ter que renunciar à sua vida. E esse é o nível que Deus quer que você chegue. Foi o que ele pediu para Pedro. Agora vamos continuar lendo, versículo 18. Na verdade te digo que quando eras moço, quando eras jovem, olha só, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Jesus fala assim: Pedro, você era novo, você vestiu o que você queria, você ia para onde você queria, ninguém mandava em você. Mas olha só, mas quando já fores velho, estenderá as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Chega um nível na vida do homem que ele já não manda mais na vida dele. Quando você chega numa maturidade espiritual, você não veste o que você quer, você não vai onde você quer, você não fala o que você quer, porque você tem uma direção de Deus agora. E ser perfeito não é a pessoa que nunca erra, é a pessoa que está 100% disposta a obedecer a Deus. Porque ser crente aqui é fácil, mas e quando Deus te chamar para ser crente, lá na fila do banco e evangelizar alguém? Lá no mercado, e Deus falar, e o Espírito Santo te falar para dar um abraço em alguém? É nessa hora que você precisa também ser obediente. Na hora que ninguém está te vendo e você pode pegar, você pode roubar. Então, a perfeição não é não errar. A perfeição é você obedecer Deus em tudo. É nesse nível que nós precisamos estar, para mostrar que realmente somos pessoas maduras. João 3:30. O que João Batista dizia? Que ele cresça e eu diminua. Isso é lindo, sim ou não? Só que isso ainda não é o nível perfeito, porque João não tinha o Espírito Santo da mesma maneira que foi derramado sobre nós. O que nós precisamos buscar é o que está escrito em Gálatas 2, versículo 20. O que Paulo fala lá? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, hoje nós estamos lutando para que nós diminuamos e ele cresça. Paulo chegou e falou assim: quer saber? Morri. Não importa mais o que eu quero, a minha vida hoje é de Cristo. Então é nesse nível que nós precisamos estar. Jesus falou: quem quer vir após mim, qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Nega a si mesmo. Entende? Deus não quer 10% seu. Deus não quer você em partes, em metade. Deus quer você inteiro. A Bíblia fala que Ele não divide a glória dEle com ninguém. Que o Espírito Santo te ama a ponto de sentir ciúmes. Então Ele não quer te dividir com o mundo, não quer te dividir com o pecado. Você precisa ser íntegro, inteiro dEle. Amado, eu não quero estender, mas só para quebrar um tabu. Você ouve assim: perfeito só Jesus. Ninguém pode ser perfeito. Isso tudo é desculpa
de quem não quer crescer. Porque Mateus 5, versículo 48 diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Será que Jesus estava mentindo? Jesus está dizendo que nós precisamos ser perfeitos. Agora, uma pessoa que não quer ser aperfeiçoada, sabe qual que é o problema dela? Efésios 4, versículo 11. Eu quero ler esse texto com você. Ele mesmo, quem? Jesus. Deu uns para apóstolos, e outros para, e outros para, e outros para, e doutores. 5 ministérios. A mão de Deus na terra. Versículo 12. Efésios 4, isso, versículo 12. Põe na tela para mim, por favor. Querendo o quê? Querendo deixar os santos perfeitos. Querendo aperfeiçoar a igreja. Para a obra do ministério, para a edificação do quê? Corpo de Cristo. Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, os 5 ministérios estão numa igreja para aperfeiçoar a igreja. Sabe quando você vai se tornar perfeito, mais parecido com Jesus? Quando você deixar os 5 ministérios te tocar, colocar a mão em você. Por quê? Deus chama o profeta para ir até a casa do oleiro, e quando ele vai lá, o que é que ele vê? Que o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou, só que se quebrou na mão do oleiro. Então, amado, muitas vezes o seu pastor, o seu apóstolo, o seu evangelista, o seu mestre, as pessoas que estão representando Deus, estão com a mão na sua vida. Ela vai te quebrar, mas não é para te matar, é para te aperfeiçoar, para fazer um vaso de honra que Deus possa habitar em você. E o mais interessante, para que o vaso tome forma, o vaso precisa estar em movimento. Então, esteja em movimento. Tem vigília? Vem. Tem oração de madrugada? Vem. Tem oração de manhã? Vem. Tem 7 dias de primícia? Vem. Tem aniversário da igreja? Vem. Seu pastor vai no CIES? Vai junto. Esteja em movimento, porque esse movimento vai te forjar, te formar, para que você seja um vaso de honra perfeito aos olhos de Deus. Não é que você não erra, mas você está disponível para Deus te tratar, para Deus te moldar, para Deus te fortalecer da maneira que é necessária para a guerra que Ele está preparando. Nós vamos conquistar, nós vamos vencer. E para encerrar, eu quero só te passar o último conceito. Nós vimos 4 níveis de maturidade, e isso se repete em Cantares 6, versículo 10. E eu quero te passar esse conceito para a gente ir para o final. Olha só, Cantares é um livro que, para quem estudou teologia, faz parte de uma coleção de livros que eles chamam de livros poéticos. Cantares, Eclesiastes, Jó, Salmos. Só que eu conheço um Deus que não levanta poetas, Deus levanta profetas. Então, para mim, Cantares não é um livro poético, é um livro profético, porque Cantares fala do relacionamento de Cristo. O Cantares fala do relacionamento de Salomão com a Sulamita. E a Bíblia fala em Efésios que o casamento é representação de Cristo e da igreja. Então, se aqui está falando de um homem e de uma mulher, eu entendo que aqui está falando de Cristo e a igreja. Quando a igreja adora a Cristo e quando Cristo fala sobre a sua esposa, a igreja. Lendo dessa maneira, tá? Olha só o que nós vemos aqui. O marido fala: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua,
brilhante como o sol, vírgula, terrível como um exército com bandeiras. 4 fases: alva do dia, formosa como o sol, formosa como a lua, brilhante como o sol e terrível como um exército com bandeiras. Eu finalizo aqui. Preste atenção que são as mesmas fases. O que é a alva do dia? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela... Quem é o sol da justiça? Jesus. Aqui é a primeira fase da igreja, quando Jesus brilhou na sua vida. Quando você andava em trevas e Jesus apareceu. Aqui mostra a sua fase quando você é uma criança na fé, você conheceu o Evangelho. Agora você começa a crescer, formosa como a lua. Me fala uma coisa, a lua tem luz própria? Não, a lua só reflete nas trevas, na terra, o brilho de quem? Então aqui, não é você que brilha, mas é o brilho de Jesus em você. É quando a terra começa a ver o seu brilho. O que é que Jesus falou? Eu sou a luz do mundo. Mas quando ele parte, ele fala para os seus discípulos: vós sois a luz. Então aqui é quando você começa a brilhar na terra, na escuridão, porque Cristo está sendo visto em você. É quando você se torna um jovem, forte. Agora, a terceira fase, brilhante como o sol. Pastor, mas se Jesus é o sol e eu sou a lua, por que agora eu me tornei o sol? Lembra o que eu falei? Deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só? É quando você e Cristo se tornam um. É quando as pessoas olham para você e vê Deus na sua vida. O maior elogio que você pode receber é: eu vejo Jesus em você. O brilho de Jesus agora está sobre a sua vida. É quando você se torna um com Ele, como um marido e mulher. Para quê? Para você chegar no último nível. Qual que é o quarto nível, o nível de perfeito? Terrível como um exército com bandeiras. Deixa eu te explicar isso. Aqui vocês levantam a bandeira da Avalanche Church. Taquaritinga levanta a bandeira da Árvore da Vida. Balneário, o apóstolo levanta a bandeira da família do reino. Existem várias bandeiras, mas um só exército, um só Deus. E não é errado você levantar uma bandeira, porque na guerra de Gideão, os homens gritavam: pela espada do Senhor e por Gideão. Não é errado você levantar uma bandeira, desde que essa bandeira seja uma bandeira do reino de Deus. Eu quero que você entenda isso, por quê? Porque o último nível de maturidade é quando nós nos tornamos um exército. Por quê? Porque estamos vivendo o ano da conquista. E só um exército pode conquistar território. Amado, isso só é feito com homens e mulheres maduros, filhos perfeitos de Deus. Para encerrar, eu quero ler Romanos 8. Versículo 17. Se o louvor quiser subir, fica à vontade. Quando Jesus ele recebe aquela revelação de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e fala: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Um exército, um terrível exército, coloca medo no diabo. Eu declaro que em nome de Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer em Xanxerê, diante da Avalanche Church. Amado, agora você escolhe se você quer ser um filho maduro do lado do seu pastor, ou você vai ficar ainda na salinha das crianças. Se você vai ficar no berçário gospel. Ai, pastor, eu estou doente. Jesus veio para o doente, veio. Só que Ele quer te sarar e te colocar na frente da batalha. Um exército tem enfermaria, mas uma enfermaria não tem exército. Você é uma igreja que é um exército. Se você precisa de cura, você vai ser curado. Você tem excelentes pastores para isso. Só que quando você for curado, vista a sua armadura e vai para a guerra. Olha o que diz: e se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com Ele
padecemos, para que com ele também sejamos o quê? Glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Existe uma glória que vai ser revelada através da sua vida. Agora olha o versículo 19, e essa é a chave desse texto. Porque a ardente expectação de quem? Da criatura, da criação de Deus. Todos que ainda não são filhos, aqueles que ainda estão no mundo, não são filhos, são criação, criatura de Deus, espera a manifestação de quem? Todos em Xanxerê são filhos de Deus? Sim ou não? Eles não sabem, mas eles estão esperando por você. Porque essa palavra filhos não é aquele filho que chama o pai de aba, de paizinho. É aquele filho maduro que tem o DNA do pai. É aquele filho que faz o que eu faço o que eu vejo meu pai fazendo. O que é que seu pai espiritual está fazendo? O que é que o seu pastor está fazendo? Faça igual. Ai, mas eu vou imitar um homem. O que é que Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, amado, eu quero que você entenda. A voz de Deus aos ouvidos de Samuel parecia a voz do pastor dele. Isso é uma chave importantíssima. Sabe qual que é a voz de Deus na sua vida? A voz do seu pastor. Então faça o que ele está fazendo. Se ele abrir um culto aqui 3 da manhã, venha. Se ele falar, vamos subir um monte de a pé, vai. Porque Deus deu uma direção para esse homem. Então é necessário filhos maduros para manifestar o reino de Deus aqui nessa terra. O mundo está esperando. Por que o mundo procura satanismo, bruxaria, feitiçaria, magia negra? Porque o mundo anseia pelo espiritual que a igreja de Cristo carrega. Nós vimos ontem aqui pernas crescendo, caroços sumindo, musculatura sendo restaurada. Mas amado, o mundo não tem isso. Mas isso só acontece com filhos maduros. Não se dá armas para as crianças. Não se deixa crianças brincar com ferramentas. Dons são ferramentas. Deus está esperando você amadurecer para colocar dom de cura na sua mão. Deus está esperando você crescer para te colocar uma boca profética. Porque se Deus te dá o dom profético, hoje você vai usar a sua boca para se amaldiçoar. Então é necessário que haja um crescimento para que o mundo receba os filhos de Deus. O mundo seja transformado e impactado pelos filhos de Deus. Amado, depende só de você. Eu quero orar por você. Eu quero que você, se for criança, seja jovem. Se você é jovem, que se torne um pai. Se você já é um pai e uma mãe espiritual, que você se torne perfeito, maduro. Eu quero que essa igreja seja conhecida internacionalmente. Vocês têm tudo para isso. Se vocês comprarem essa guerra, não tem nada que pode deter vocês.